O plantio do milho safrinha chegou a 32,2% da área. Está atrasado em relação a 2025 e a média dos últimos 5 anos. Em Caiçara, no Rio Grande do Sul, áreas de soja já acumulam perdas de 50% do potencial produtivo, devido a 15 dias sem chover e temperaturas entre 30 e 38 graus. E o Ministério da Agricultura reduziu a projeção do valor bruto da produção agropecuário para 1.361 trilhão de reais. O sistema rangreu. E o produtor está no meio do furacão. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. E enquanto o agro sangra com seca e prejuízo, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que bancos devem respeitar juros de 12% ao ano no crédito rural. Quando o Conselho Monetário Nacional não define a taxa, é proteção legal que o produtor precisa conhecer. Vou explicar tudo isso. E você vai entender por que o sistema rangreu para o agro brasileiro. O plantio do milho segunda safra segue avançando pelo Brasil. De acordo com dados de acompanhamento de lavouras da Conab, até o último sábado, 14 de fevereiro, 32,2% das áreas de safrinha já foram semeadas. O índice subiu dos 21,6% registrados até a semana passada. É um avanço significativo em uma semana, mas quando a gente olha o comparativo, a situação preocupa. Antes, quero reforçar que eu acompanho o mercado e as decisões 24 horas por dia, para trazer a informação e o que realmente impacta o seu bolso, sem enrolação. Se você valoriza esse trabalho de trazer o alerta antes que o prejuízo chegue na sua porteira, apoie o nosso canal. Você pode enviar um valeu demais tocando no botão aqui embaixo do vídeo, ou nos comentários, como está aparecendo aí na sua tela, ou você pode se tornar um membro do canal como está na tela também. O seu apoio fortalece nossa voz e garante que a gente continue aqui, todo santo dia, sendo a voz de quem produz e não tem tempo de ficar vigiando. Esse índice fica abaixo dos 35,7% do mesmo período de 2025, e abaixo dos 38,6% da média dos últimos 5 anos. Ou seja, o plantio do milho safrinha está atrasado. E atraso no milho safrinha significa risco. Porque quanto mais tarde você planta, maior a chance de pegar geada. E geada mata milho. Até aqui, os dados por estado mostram Mato Grosso liderando. Mato Grosso já semeou 52,7% da área. Tocantins 30%, Paraná 22%, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul 14%, Maranhão 10% e Goiás apenas 7%. Cerca de 37% da área ainda está em fase de emergência e 63% já avançou para desenvolvimento vegetativo. Os técnicos da Conab destacam que, impulsionados pelo avanço da colheita da soja e pelas chuvas, o plantio teve grande evolução no Mato Grosso. E segue avançando no Paraná. Mato Grosso do Sul e Piauí recém iniciaram a semeadura, que avança em ritmo lento por conta de chuvas irregulares, assim como em Minas Gerais e Goiás. Ao mesmo tempo, os trabalhos de colheita da safra de verão seguem avançando, saindo dos 11,4% da semana passada para 14,9%. Mas esse índice também é inferior aos 17,3% do ano passado, e aos 18,2% da média dos últimos 5 anos. Até agora, o Rio Grande do Sul colheu 49% da área. Paraná, 18%, Santa Catarina, 16%, São Paulo e Bahia, 3%. Os demais estados ainda não iniciaram a colheita. Enquanto isso, 23,7% das áreas já estão em maturação, 36,1% em enchimento de grão, 9,5% em floração, 14,3% em desenvolvimento vegetativo e 1,5% ainda em emergência. Os técnicos da Conab destacam que a maioria das lavouras se encontra nos estádios reprodutivos e em boas condições em Minas Gerais, assim como na Bahia, onde as condições climáticas seguem favorecendo as lavouras. No Rio Grande do Sul, o tempo seco do início da semana favoreceu o avanço da colheita no estado. As condições mais secas também atuaram para acelerar a maturação do cereal no Paraná. Agora eu vou te mostrar o drama do produtor de Caiçara, no Rio Grande do Sul. Marcos Vinícius Ferigolo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caiçara, conversou com o Notícias Agrícolas. E o relato dele é devastador. Mais uma vez o clima está sendo um fator limitante na produção. Está bem complicado. O produtor vende várias safras já. O que ele colhe acaba nem cobrindo o custo de produção. Mais uma vez o produtor se depara com estresse hídrico e altas temperaturas. Acabou chovendo, teve algumas precipitações em áreas em nível maiores, em parte menores. Mas isso acaba não tendo resultado de mudar a produtividade. Já teve grandes perdas. Em algumas áreas, devido à região ter solos rasos, ter solos mais profundos, ser bastante manchado. E aqui estão os números que chocam.
A princípio tem áreas que passou de 50% já de perda. Como tem áreas que a perda foi um pouco menor. Mas é bem isolado, onde pegou alguma precipitação. Por altas temperaturas até acabou abortando flores, diminuindo a área foliar da soja. E isso não só na cultura da soja. A região tem bastante gado de leite. Então o produtor planta muito milho safrinha. E pegou bem na época de pendão, polinização. Em algumas áreas até enchimento de grão. Toda a lavoura vai ter perda. Que pegou muita temperatura alta. Passou 15 dias. Basicamente em todo o município ficou 15 dias sem chover, com temperaturas variando de 30 a 38 graus. Essas perdas são visíveis em todas as áreas, até mesmo nas áreas que é cultivado soja de safrinha, que é tirado o milho e plantado soja. Essas áreas até diminuiu o crescimento vegetativo das plantas, o que vai atrasar futuramente a colheita. E aqui está a situação financeira do produtor. Está bem complicado devido ao produtor já ganhar pouco pelo seu produto final. E o custo de produção cada vez mais alto. Então a margem que ele sobra é bem pequena. E esse produtor já vem prorrogando dívidas. Ele vem se arrastando faz anos já. E cada vez pior o cenário. Quando é que deve acontecer a colheita? Tem produtores que já final de março começam a colheita da soja. Mas se estende até maio, final de maio. Aí tem a soja safrinha. E o milho, o pessoal em 60 dias vai começar a colher o milho safrinho. Fazer silagem. Mas esse milho, essa alimentação dos animais, vai ter que ser complementada com alguma energia a mais. Um custo maior no bolso do produtor, agravando a sua situação. O preço do leite está baixo, está bem baixo, e o produtor está reclamando bastante. Então cada vez está mais complicando a situação do produtor rural. Marcos destacou que tem áreas com perdas de até 50% do potencial produtivo da soja, devido a um longo período de seca e temperaturas elevadas. De maneira geral, todas as áreas devem ter algum nível de perda. Alguns em menor índice, outros chegando até esses 50%. Mais um ano muito complicado para o produtor da região, que vem acumulando anos consecutivos de perdas de produtividade e dificuldades com o clima. Agora eu vou te mostrar o corte bilionário que o governo fez nas projeções. O Ministério da Agricultura reduziu a projeção do valor bruto da produção agropecuária. O VBP neste ano deve atingir 1.371 trilhão de reais. O número é inferior aos 1.382 trilhões estimados pela pasta no mês anterior. Em relação ao ano anterior, a queda é de 0,7%. Para 2025, o Ministério também reduziu sua projeção, de 1.410 trilhão para 1.422 trilhões. E aqui está o que é o VBP. O valor bruto da produção é o faturamento bruto dos estabelecimentos rurais, considerando a produção agrícola e pecuária, e o médio dos preços recebidos pelos produtores na porta das fazendas. Do total previsto para 2025, 865,311 bilhões de reais devem vir das lavouras, equivalente a 60% do total, e ainda sofrimento de 4% ante 2025. Outros 475,129 bilhões de reais estão relacionados à pecuária, 33% do total e 0,2% maiores, em comparação com o ano anterior. E aqui está a projeção para 2026. Para 2026, o Ministério prevê uma queda de 14,82% no valor bruto na produção de agricultura, que vai para 822.142 bilhões de reais, e alta de 6% no VBP da pecuária, para 548.858 bilhões de reais. Na agricultura, o destaque negativo fica para o VBP das lavouras de banana, mamona e soja. O VBP da cana deve cair para 142,41 bilhões de reais, enquanto o VBP no milho é estimado em 154,52 bilhões de reais, recuo de 2,2%. A receita obtida com a produção de leite deve subir 8,015 bilhões, alta de 17,7%. Para as lavouras de café, é estimada em 85.736 bilhões de reais, alta de 1,8% frente a 2025. Faturamento das lavouras de cana-de-açúcar, por sua vez, deve cair 11%, para 125.199 bilhões de reais. O VBP das lavouras de algodão é estimado em 30.143 bilhões de reais, baixa anual de 14,6%. O VBP das lavouras de arroz e feijão deve diminuir, respectivamente, 30,32% e 5,4%. A receita da cultura de feijão é projetada em 14.742 bilhões de reais. Na pecuária, especialmente com relação à cria de bovinos, com aumento estimado de 5,2%, ante o VBP projetado em 216.700 bilhões de reais. Produção continua sustentando o faturamento bruto do setor.
O valor bruto da cadeia dos suínos deve recuar 4,4% para 90,349 bilhões de reais, enquanto o faturamento bruto da avicultura deve subir 6,2% para 106.534 bilhões de reais. A receita bruta obtida com a produção do leite deve cair 4%, ante 104.294 bilhões de reais. São números que mostram um agro pressionado por múltiplas frentes. Clima desfavorável, custos altos e receitas que não crescem na mesma proporção. Agora eu vou te mostrar uma proteção legal que o produtor precisa conhecer. Durante muitos anos discutiu-se se as instituições financeiras deveriam observar o limite de 12% ao ano, previsto na redação original da Constituição de 1988. A controvérsia foi encerrada com a Emenda Constitucional 40 de 2003, que revogou o dispositivo. Desde então, consolidou-se no imaginário jurídico a ideia de que os juros remuneratórios poderiam sempre seguir a taxa média de mercado. Contudo, essa compreensão não se aplica indistintamente a todas as operações bancárias. O Superior Tribunal de Justiça reconhece exceções, sobretudo nos contratos regidos por legislação especial, como as cédulas de crédito rural, industrial e comercial. Nesses casos, há um regime jurídico próprio, que afasta a livre pactuação irrestrita dos juros. O crédito rural foi estruturado pela Lei 4.829 de 1965, em conjunto com o Decreto-Lei 167 de 1967 e a Lei 8.171 de 1991. Trata-se de sistema normativo especial, que atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para fixar as taxas de juros. O artigo 5º do Decreto-Lei 167 de 1967 determina que os valores financiados vencerão juros nas taxas fixadas pelo CMN, sem distinguir a origem dos recursos, sejam controlados ou livres. Apesar disso, o Manual de Crédito Rural passou a admitir para operações com recursos livres a livre pactuação das taxas. Essa previsão, entretanto, contrasta com o Comando Legal, que impõe ao CMN o dever de fixar os juros para as cédulas de crédito rural. Diante dessa omissão regulatória, a consequência jurídica apontada pela jurisprudência é a aplicação do Decreto 22.626, de 1933, que limita os juros a 12% ao ano. O STJ tem reiteradamente afirmado que, inexistindo definição do CMN, incide a limitação anual de 12% para as cédulas de crédito rural, industrial e comercial. O entendimento também alcança a cédula de crédito bancário, quando demonstrada a destinação rural do financiamento, aplicando-se as normas específicas do crédito rural. Essa limitação estende-se às cooperativas de crédito, equiparadas às instituições financeiras nas operações de financiamento rural. Em contrapartida, não se aplica a contratos típicos de natureza cooperativa, que não envolvam crédito rural regido pela legislação especial. Em síntese, nas operações de crédito rural, há, como regra, limitação de 12% ao ano para juros remuneratórios, aplicável às cédulas de crédito rural, inclusive com recursos livres. Nas cédulas de crédito bancário, a limitação depende da comprovação da natureza rural da operação. É uma proteção legal importantíssima, que o produtor precisa conhecer, e que os bancos muitas vezes ignoram, cobrando taxas muito acima do permitido pela lei. Eu quero saber de você. Se você está plantando milho safrinha, conseguiu plantar dentro da janela ideal? Se você está no Rio Grande do Sul, está enfrentando perdas por causa da seca? Você conhecia essa limitação de 12% ao ano nos juros do crédito rural? E sobre o corte do VBP, você esperava essa redução? Deixa nos comentários sua situação. O que fica claro é que 18 de fevereiro de 2026 trouxe notícias que mostram um agro sob pressão extrema. Milho safrinha com 32,2% plantado, atrasado em relação a 2025 e a média histórica. Caiçara no RS com áreas de soja perdendo 50% do potencial. 15 dias sem chuva, temperaturas de 30 a 38 graus. Produtor prorrogando dívidas há anos. Ministério da Agricultura cortou o VBP para 1.371 trilhão, queda de 0,7%. E STJ reafirma: crédito rural tem limitação de 12% ao ano, quando o CMN não define taxa. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. O sistema Rangreu. Atraso no milho safrinha, perda de 50% na soja e corte bilionário do governo. Quem tem informação toma decisões melhores. Até a próxima análise.